aqui nessa noite. E na oportunidade, irmão, nós estaremos meditando um pouco sobre tudo aquilo que é a palavra, tudo aquilo que Deus nos coloca no nosso coração. E nós estaremos lendo um pouco hoje sobre uma passagem muito conhecida que foi lida e que eu não vou ler, os irmãos já leram, mas é sobre, como disse o nosso irmão presbítero Zacarias, a parábola do filho pródigo. Todo o capítulo 15, Jesus nos traz uma narrativa, uma parábola, sobre 3 parábolas em que nós vemos e meditamos. Todas elas terminam com um sentido e um significado. E o mesmo, no versículo do capítulo 15, a gente observa no começo do capítulo 15 que Jesus estava em um lugar com bastante pessoas. E ele estava em uma espécie de, não sei, de ceia, de festa, porque relata que os publicanos e os fariseus criticaram ele porque ele recebia pecadores e sentava ele para comer. Era como se Jesus tivesse sido convidado, e quando ele estava naquele local, algumas pessoas despertavam o desejo de ir até Jesus. E quando ia até Jesus, era como que Jesus pegasse: senta aqui comigo, vamos conversar um pouco. E ali começou as pessoas a rodearem, estarem ali perto de Jesus. É quando Jesus, ouvindo alguma murmuração, ele fala a respeito dessas 3 parábolas. E todas elas terminam. A conversa que estava ali naquele local, que Jesus estava conversando com os que ali estavam, era meio que como sobre arrependimento. Ele traz as 3 parábolas e no final ele diz que a alegria, quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram. E ele fala a respeito das ovelhas perdidas. E depois ele termina dizendo que há alegria quando um pecador se arrepende. Depois ele traz a parábola da dracma. E ele também fala que há alegria quando um pecador se arrepende. Então, o sentido daquilo que Jesus estava ali comentando, falando com os seus próximos, era sobre arrependimento. Eu não sei se alguém convidou Jesus ali para um culto ou uma festa de ação de graça por alguém que tinha voltado, se arrependeu e estava ali. E convida Jesus a se alegrar juntamente. Mas nós lemos do versículo 25 em diante, nós vamos meditarmos, é que necessariamente não se fala do filho pródigo mais novo. Mas aqui o que relata são coisas do irmão do filho pródigo. A gente sabe, é claro, que essa passagem, parábola do filho pródigo, quem tem realmente instrução, quem tem essa capacidade, pode extrair muita coisa dentro desta parábola. Muita mensagem. E algumas coisas a gente observa, fico maravilhado porque eu já vi aqui alguns irmãos pregando sobre o filho pródigo. E cada irmão que vem aqui e traz algo, a gente fica maravilhado por aquilo que Deus dá através, né, do irmão que está aqui falando.
Mas eu quero falar aqui a respeito deste irmão, em que ele cometeu coisas tão terríveis como o seu irmão mais novo, e que praticou alguma coisa ao ponto dele criar em seu irmão um sentimento de rancor, de revolta, por ser sabedor daquilo que seu irmão tinha feito. Porque algumas atitudes que seu irmão toma, ele, sendo sabedor disso, provoca nele um sentimento ruim. E o interessante é que o problema do filho pródigo, o mais novo, não foi sair de casa. O problema não foi ele sair, mas o problema foi ele, da maneira e o tempo em que ele sai, da maneira que ele sai. Pois ele sai fora de um tempo. Ele era um jovem que estava aos cuidados do seu pai, tinha o que precisava, mas ele, na tentativa de querer uma independência, uma liberdade, ele provoca isso, de sair de casa, mas ele sai de uma maneira errada, fora do tempo. Ele não saiu porque ele tinha se casado, iria construir uma família, e ali recebeu a bênção do seu pai e saiu para um outro lugar. Mas ele sai, ainda jovem, e o interessante é que, quando ele provoca alguns tipos de coisas que eu não vou aqui falar das consequências que o filho pródigo teve, porque o tempo não nos permite, nós vamos falar do irmão, mas eu vou falar um pouco aqui sobre as atitudes que ele toma, e que cada atitude que ele toma, ele traz para ele uma depreciação muito grande, em que no meio disso tudo, quando ele se vê em uma situação que os irmãos sabem, ele toma outras atitudes, em que são piores ainda que as primeiras em que ele toma. Quando ele decide arrumar emprego, ele imagina assim: agora vai melhorar tudo. Eu vou arrumei um emprego, vou deixar essa vida que eu tinha, vou construir uma família e vai tudo ficar certo. Mas por essa atitude, da forma que ele toma, piora a situação dele. E o que nós vamos entender aqui, eu só vou falar algumas coisas, de algumas atitudes que ele toma, em que justamente causa no seu irmão essa coisa ruim, e que nós vamos falar que o seu irmão, que não saiu de casa, provocou erros tão grandes como o seu irmão que saiu. A mensagem aqui desta parábola do filho pródigo, o central não é realmente o filho mais novo, não é o filho mais velho, mas Jesus quis trazer do amor de um pai para com a reação de um filho mais novo que sai de casa e volta arrependido, e da mesma ação que ele tem para com um filho que não saiu de casa, mas se tornou ingrato dentro de casa. É por isso que quando Jesus estava e que ouviu a murmuração, ele trouxe a parábola da ovelha perdida. E depois que ele fala, ele traz a parábola da dracma perdida. O interessante é que Jesus, ele era sabedor que existia alguns tipos de pessoas que estavam ali, e ele precisava falar de uma forma que as pessoas viessem entender. Mas era como que quando Jesus falou isso,
alguns entenderam que Jesus estava falando sobre a questão de se arrepender e retornar. Aí era como se alguém chegasse para Jesus e perguntasse: Jesus, eu tenho um filho, e esse filho saiu de casa, saiu e não quer mais nada com Deus, e saiu para este mundo aí, está vivendo um mundo de bebedeira, um mundo de festa. E se ele volta a Jesus, o que eu devo fazer? Eu perdoo, eu recebo? E quando Jesus, eu estou aqui conjecturando, quando Jesus escuta isso de alguém, aí ele pega uma outra parábola e explica as duas parábolas, da ovelha e da dracma. Ele pega uma parábola e traz e humaniza, porque antes ele estava falando de ovelhas, de animal. Depois ele estava falando de uma dracma, de uma moeda. Aí quando Jesus escuta, aí Jesus vai e traz algo mais profundo ainda. Porque o que Jesus quer é que nós usamos o nosso entendimento para compreender a vontade dele em nossa vida. Então quando Jesus escuta isso, provavelmente alguém, aí ele humaniza as duas parábolas. Era como que Jesus estivesse dizendo: esta ovelha perdida representa o filho mais novo que se desgarrou, saiu de casa. E esta dracma representa que foi perdido dentro de casa, o filho mais novo, mais velho, que dentro de casa estava perdido, se perdeu. E quais são as atitudes que o filho mais novo toma? Eu vou falar só das atitudes, não vou falar das consequências, se não nos permite. Mas a primeira atitude que, se nós vermos aqui, que diz que o homem tinha 2 filhos, e o mais moço pede parte da sua fazenda. A primeira coisa que o filho pródigo faz é confrontar primeiro o seu irmão, porque além dele existia um irmão mais velho, e ele não poderia tomar uma atitude de tomar a frente e ir ao pai e pedir parte da fazenda, porque havia alguém maior do que ele na casa. Eu imagino que ele deve ter comentado isso com o seu irmão mais velho. O seu irmão disse: rapaz, isso não vai dar certo. Se tu for com essa proposta para o papai, ele vai te expulsar de casa. Porque não era cabível o mais novo pedir uma herança ao seu pai. Haveria de que, se houvesse isso, o mais velho, pois era o mais novo, era o menor da casa. Quando se fala em menor, não está falando aqui de humildade. Quando a gente vê na Bíblia dizendo: eu sou o menor da minha casa, não está dizendo que eu sou o mais humilde, está dizendo: eu sou o mais novo da casa. É por isso que quando Deus escolhe, Gideão diz: não, Senhor, existe outro, eu sou o menor, eu tenho um irmão mais velho. Mas o Senhor diz: mas eu quero você. E ele toma essa atitude. Ele confronta o seu irmão e confronta o seu pai. E o seu pai tenta, depois de alguns dias, convencer a ele não ir. Aí ele toma uma nova atitude. Cada atitude que ele vai tomando, ele vai se afastando, se distanciando e se aprofundando mais em um abismo. A segunda atitude que nós vemos aqui é: depois de dias ele partiu para uma terra longínqua. Ele sai do meio ao seu povo, em meio a um povo que servia a um Deus, e ele sai e vai para uma terra distante, em meio a um povo que eram pagãos, gentios, que adorava outro Deus, e ele sai de meio ao seu povo e vai morar em uma terra longínqua, que terra longínqua para os judeus significava realmente lugar de pagãos, de ímpios, de pessoas que não adoravam um Deus verdadeiro. E ele toma essa atitude de estar dentro da sua casa, em meio ao seu povo, mas sai para estar em meio de povos que não adoravam e não serviam ao mesmo Deus.
E ele faz isso. Aí quando ele faz isso, a segunda que ele faz e a terceira, a Bíblia fala e que ele desperdiça dissolutamente. Para os judeus, desperdiçar era um grande pecado, porque para os judeus, riqueza era promessa e bênção de Deus. Então aquele jovem, ele não valorizou o trabalho de toda uma vida de seu pai, de um suor que o seu pai trabalhou, para realmente pegar tudo aquilo em que ele tinha e gastar da forma em que ele gastou. O interessante é que quem revela a maneira em que ele gastou o dinheiro com meretrizes foi o seu irmão mais velho. Se nós formos ver aqui, é ele quem diz: veio esse teu irmão, ou esse teu filho, que gastou dinheiro com as meretrizes, e agora tu vem e recebe. Porque o seu irmão, ele era sabedor do que estava acontecendo. Provavelmente os viajantes que vinham da onde seu irmão estava, poderia procurar ele e dizer: rapaz, e ele dizer: como é que está o meu irmão? Esse rapaz, o teu irmão, parece estar feliz como nunca. É muita festa, é muita comida, é muita mulher. E ele era sabedor disso. Ele ficou sabendo disso, ele revela exatamente isso para o seu pai. Então uma das coisas que ele faz é desperdiçar. A gente entende que aquilo que ele tinha, que ele recebeu, daquilo que o seu pai produziu com o seu suor, ele não valoriza e gasta. E quando isso acontece, a Bíblia fala em que em um lugar, naquele lugar, houve fome naquela terra. Pois ele tinha gastado dinheiro, tinha desperdiçado. Em meio à crise ele tinha gastado tudo. Veio a crise e ele gasta tudo o que ele tinha trazido da casa do pai. Aí você imagina uma coisa. Eu falei no começo que o problema não foi ele sair de casa, mas foi da maneira. Ele sai, uma pessoa arrogante de dentro de casa, e volta humilhado para casa. Ele sai com tudo e volta sem nada. Ele sai deixando em casa o coração de seu pai ferido, um ferido dentro de casa, e volta para ser cuidado por quem ele deixou ferido dentro de casa. Aí está o problema e a situação. Então, ele realmente, quando vê em meio a esta crise, ele pensa uma coisa: é agora o que eu devo fazer. E ele sai naquela cidade e vai à procura de emprego. E a Bíblia relata aqui que ele foi e chegou a um cidadão daquela cidade. E o interessante é que quando ele chega, o cidadão daquela cidade, que o cidadão dá um emprego a ele, é aí que ele pensa: resolvi a minha vida. Eu agora vou me aprumar, deixar esse negócio de bebida de mulher, vou agora pegar o meu dinheirinho, trabalhar, construir uma família. Mas da maneira que ele fez, ele se aprofundou mais ainda na vida em que ele estava praticando. Por quê? Porque quando ele procura um cidadão daquela cidade, aqueles que eram descendentes de Abraão, que eram judeus, não trabalhavam para ímpios. E está ali ele trabalhando para um ímpio, para uma pessoa ímpia. E ele não observa isso. Ele transgride a lei em que ele estava debaixo, sobre aquilo que Deus tinha colocado sobre o seu povo.
E estava ali, ele trabalhando para um ímpio, para um cidadão daquela cidade, pensando que o que ele estava fazendo era certo. E quando tudo achou que estava para terminar, ele faz outra coisa ainda mais deplorável. Porque quando o cidadão contrata ele, diz: olha, eu tenho um campo ali de porcos, se você quiser trabalhar lá, você vai. E quando ele decide isso, ele comete um pecado e que para os judeus não é perdoável. Pois porcos era considerado para os judeus coisa imunda. Pois os judeus, eles evitavam até falar o nome porco, pois eles eram proibidos de cuidar de porco e de cães. E os judeus não pisavam sequer em nem terras, em pastos que porcos pisavam, os judeus pisavam. Mas estava ali ele trabalhando para o ímpio, e mais ainda em meio aos porcos, cuidando de porcos, porque não estava vendo, estava cego em meio à situação em que ele estava vivendo. E o irmão conhece a história. E que ele se arrepende. E ele volta para casa. Eu fico meditando aquilo que Jesus estava ali naquela hora falando dessa parábola, e o povo ali atento para saber o que Jesus iria dizer. Esse menino, esse rapaz tem perdão ou não tem? Porque para nós não tem, pelo amor de Deus. Trabalhar para ímpio, desrespeitar pai e mãe, cuidar de porcos, esse jovem não merece respeito. Ele tem pela lei de ser apedrejado, principalmente ele que estava em meio às meretrizes. Ele não merece perdão. E aquelas pessoas atentamente ali esperando o que Jesus estava falando e o que ele iria dizer. E a Bíblia fala, os irmãos conhecem a história, eu vou já passar para o irmão algumas coisas que ele cometeu. E que o interessante é que quando o filho pródigo sai de casa, os irmãos sabem que ele saiu de uma forma muito diferente da que ele voltou. A Bíblia relata que o filho ainda estava longe. O filho sai de cabelo cortado de casa e volta cabeludo. O filho sai bem vestido e volta trapilho. Sai de barba feita e volta de barba grande. Ele sai calçado e volta descalço. Mas a Bíblia relata que, ainda ele estando longe, o pai o avistou e reconheceu. Conheceu que era seu filho. Conheceu os cabelos? Não. Conheceu pela barba? Estava de barba. Não. Conheceu pelas vestes? Não. Mas aquele pai, quando olha seu filho, ele diz: é meu filho. Porque assim como um Deus é revelado, em que diz lá no Salmo 39, que diz assim: Senhor, tu me conheces, tu me sabes quem eu sou, o meu levantar, o meu deitar, tu conheces, sabes como eu ando. Aquele pai conheceu o filho pelo andar. Quando o filho estava andando, ele olhou e observou e disse: é meu filho. Eu conheço o andar dele, eu conheço o jeito dele andar, eu conheço como ele anda. Deus conhece a maneira que nós andamos, de que forma nós andamos e aonde nós estamos andando, de que jeito estamos andando. Deus conhece o nosso andar. Agora você sabe por que o pai estava preocupado em ver o seu filho antes de que todo mundo?
era porque a qualquer momento, se houvesse naquela região, alguém soubesse que aquele filho rebelde saiu de casa, porque rebeldia era pecado de apedrejamento, saísse de casa e estivesse voltando, as pessoas estariam ali perto, esperando ele voltar para o apedrejarem. Mas quando o filho ainda distante, longe, a Bíblia diz que o pai vê o filho e corre adiante, e ali abraça, porque ele poderia saber, eu vou primeiro porque alguém pode chegar e querer apedrejar o meu filho, mas eu chego primeiro para realmente salvá-lo e tirá-lo dessa situação. Aí você entende uma coisa, que a Bíblia diz que ele diz assim, quando ele ia restituir as coisas que o filho perdeu. As 4 restituições de um filho arrependido. E uma delas, antes de Jesus, ele diz assim, trazei-me depressa. Aquele pai tinha pressa em tirar o seu filho daquela situação. Aquele pai tinha pressa em restituir tudo aquilo que aquele filho tinha perdido. Aquele pai tinha pressa em fazer com que seu filho saísse da onde ele estava, da maneira que ele estava. E o interessante é quando ele diz assim, trazei depressa um vestido, uma roupa. E ele disse, entrega a ele. Não, vestiu. Só existem 2 situações em que a pessoa é vestida. Porque o natural é nós se vestirmos só. Quando alguém é vestido por alguém, ou é porque está doente, impossibilitado de vestir uma roupa, ou em uma ocasião especial. Uma noiva não se veste, vestem ela. O noivo não se veste só, mas se vestem ele. Então o pai estava ali de uma forma tão exuberante pela volta do seu filho, que estava querendo fazer um momento tão especial, e que ele disse, traz uma roupa e vestiu, porque é um momento especial para nós. Aí interessante é que você sabe ver que ele fez um discurso. Eu vou voltar para o meu pai e vou fazer assim, assim, dizer isso. Mas quando ele chega diante do pai e diz, pai, eu pequei. O pai diz, não precisa dizer nada. Cala, deixa que eu faço. Depois daí em diante, quando o filho se arrepende, todas as atitudes daí para frente é do pai, não é mais do filho. O pai é que toma todas as atitudes. Traz aí uma roupa, traz um anel, traz uma sandália, colocai e mata o bezerro, que nós vamos agora se alegrar, porque o meu filho voltou. Aquele filho, quando voltou, ele veio com um discurso dizer, eu quero que meu pai receba pelo menos como servo. Porque o servo não era escravo. O servo tinha direito de passar o dia trabalhando e ir para a sua casa. Escravo não. Mas ele disse, Senhor, quando eu chegar lá eu vou dizer. O pai não. Sabe o que significava as vestes? As vestes, existia nas vestes das famílias um brasão. As casas não tinham endereço nem número. Era conhecido por um brasão. Brasão de família tal é isso. E as vestes, havia na veste um brasão, indicando que aquela pessoa fazia parte daquela família. Quando aquele homem manda trazer uma veste, estava dizendo, olha, eu não te recebo como servo, tu faz parte desta família, tu é desta família. Vestiu uma roupa, com brasão dizendo, eu faço parte dessa família, eu pertenço a essa família. E quando ele diz, trazei e põe um anel,
Porque anel queria dizer poder, autoridade, honra, posses e herança. Por que que aquele pai mandou colocar o anel no dedo? Porque quando aquele jovem decide pegar a sua herança, o pai, ele tira o anel e entrega a seu pai. Porque ali estava dizendo, eu abro mão de tudo aquilo que eu tinha, de poder, de autoridade, da herança que eu tinha, eu já recebi e entregou ao seu pai. E quando o pai ali recebe o seu filho, o pai está dizendo assim, filho, põe o anel na mão dele, porque está dizendo, filho, eu restituo tudo aquilo que tu tinha perdido, tudo aquilo em que tu perdeu, deixou para trás, eu coloco agora em ti autoridade, poder, eu te restituo tudo, restituiu tudo. É o significado do anel. Eu imagino que quando aquele jovem, antes de voltar, estava na sarjeta, dormindo nas calçadas. Porque quando ele tirou o anel, eu mês passado estava até fazendo um casamento, estava falando sobre o significado da aliança e do anel. E o anel simbolizava tudo isso, herança e autoridade. E aquele jovem que estava na sarjeta, quando alguém passava e olhava para a sua mão, via a marca da aliança, do anel, e dizia, esse jovem foi importante. Esse jovem já foi rico. Esse jovem era herdeiro. Ele tem a marca do anel na sua mão, no seu dedo. Ele era importante. Você tem a marca? Como diz a palavra, da marca de Cristo em sua vida, meu irmão, porque você é importante. Deus colocou uma marca em você, para quando alguém olhar para você, ver uma marca e dizer, você é importante, você pertence a alguém que colocou uma marca em você. Restituiu. E você sabe por quê? Ele disse assim, trazei, colocai sandália nos pés. Não era porque ele estava descalço. Também havia um significado. Porque escravos não usavam sandálias, eles ficavam descalços. Porque só quem andava sandália eram os que faziam parte daquela família. Quando o pai pega e diz, colocai sandália nos pés, o pai estava dizendo, filho, eu não te recebo como servo, como escravo, eu te recebo como filho, tu é meu filho, calça a chinela, para que alguém possa olhar e ver que você faz parte da minha família. Calça a preparação do evangelho, o sapato da paz, aquilo que Deus colocou para nós, para que nós fazemos parte daquilo que Deus nos deu como herança através do seu evangelho. Aí quando o filho, eu vou trazer só 5 atitudes aqui que o filho mais velho cometeu, como o filho novo também. E ele cometeu essa ingratidão que estava. A primeira coisa que ele comete, pelo sentimento que ele estava dentro do seu coração, por ver a atitude de seu pai, fazer com seu filho dar aquilo que ele não merecia no momento, e tudo aquilo que ele praticou e desperdiça, criou um sentimento ruim no seu coração a respeito do seu irmão. Que o natural é, quando eu só tenho um irmão, e que eu olho para o meu pai já velho, e que eu vejo que logo logo ele vai morrer, e só tenho aquele meu irmão como minha família, eu como mais velho, o meu cuidado, o meu desejo é cuidar dele, é estar com ele, é fazer com que ele realmente possa ser protegido, porque eu assumo essa responsabilidade e este amor de um pai, porque eu estou ali vendo aquele que é minha família, que vive comigo, que só é ainda que resta como a descendência da minha família, o meu irmão, mas ele não teve esse sentimento. Aí quando a Bíblia fala, eles estavam no campo, o seu irmão mais velho, e tudo isso aconteceu no período da manhã. O filho volta, aí
O pai diz assim: bora, hoje está todo mundo de folga, chama todo mundo, manda matar o bezerro, que nós agora vamos nos alegrar, vamos fazer uma festa. E quando o filho mais velho estava no campo, ele volta à tarde, e ele escuta umas músicas, escuta umas danças, sente o cheiro de carne assada, churrasco. Não era pé de galinha não, era carne assada mesmo, viu? E ele sente o cheiro de carne assada, churrasco. E ele imagina: velório não é. Meu pai não morreu porque ninguém me avisou. E ninguém faz esse tipo de festa em velório. Ou é um casamento que eu não estou sabendo, ou é alguma coisa especial. E quando ele pega e chama um dos seus servos e pergunta: o que está acontecendo? Aí os seus servos revela aqui um sentimento que ele tinha dentro do seu coração e que ele passou para aqueles que estavam ao redor dele. O que quer dizer? Ele criou um sentimento ruim com as pessoas em que ele estava convivendo. Aquele filho mais velho, sendo sabedor do que o seu irmão tinha praticado, ele começa ali todo o tempo com aqueles que ali estavam, começar a criar um ambiente ruim, de sentimento ruim contra outra pessoa. Até o ponto de um servo dizer assim: aquele teu irmão que gastou dinheiro com as meretrizes voltou. E o teu irmão o teu pai manda matar o bezerro, fazer uma festa. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nunca crie um ambiente ruim, um sentimento com as pessoas, aonde quer que você esteja, seja agradável, seja realmente uma pessoa em que quando alguém está perto de você, sente alegria, gosta de estar ao seu lado. Porque, meu irmão, não tem vez que a gente está aqui, de repente vê um irmão longe e diz: vala-me Deus, lá se vê o irmão. Jesus amado. Porque é coisa tão ruim. É só coisa ruim. São sentimentos ruins que traz e começa a trazer em meio aquilo que está acontecendo, por revolta, por alguma coisa que está ao seu redor, e começa a contaminar as pessoas, começa a passar isso para as pessoas. A primeira coisa que ele comete aqui é isso: criar um sentimento ruim em meio àqueles que ele estava convivendo. Ele não tinha nada que falar para os seus servos que seu irmão estava fazendo. Ele tinha mesmo que estar preocupado aonde seu irmão estava, o que estava fazendo, e preocupado com o dia em que poderia voltar. Ou você acha que não existe muitas vezes no nosso meio pessoas que quando voltam, em vez de ficarmos alegres, alguns ficam tristes? Não sei porquê, mas aconteceu isso com o filho mais velho. A segunda coisa que ele pratica aqui, se nós meditarmos, ele desrespeita ao seu pai e não obedece às suas ordens. Olha o que é que diz assim, 27. E ele disse: veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu o são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Ele fica indignado com a situação, e o seu pai sabe e manda chamar ele lá fora. Eu imagino ele sentado nos degraus da casa da fazenda, a festa lá dentro. O servo diz: olha, o teu filho mais velho está lá fora, não quer entrar. E o homem, aquele pai, diz assim: chama ele lá, diz que eu estou chamando. E os servos vão lá, diz ele: o teu pai está te chamando. E ele diz: eu não entro. E ele desrespeita, por quê? Porque se um filho quisesse falar com o pai, era ele que teria que ir ao seu pai para falar com ele. Nunca o pai encontraria ou procuraria o filho para falar alguma coisa. Mas interessante é que a gente vê a atitude deste pai para com este filho. Ele sai em meio à festa, vai ali,
senta ao lado dele e começa a insistir: filho, entra conosco, filho. Às vezes nós achamos que estamos fazendo uma vontade de Deus. Deus fala uma coisa e nós não obedecemos. Deus, meu filho, entra, meu filho, faça, e nós achamos que não é o momento, ou achamos que não devemos fazer. Deus é um Pai tão amoroso que nós devemos ir até a Ele, mas Ele, com toda a sua misericórdia, Ele chega até nós e diz: filho, o que queres que eu te faça? E ele comete esse pecado de desrespeito ao seu pai. A terceira coisa, o tempo passa rápido, irmão. A terceira coisa, ele não age como filho. Se você ver aqui, olha o que ele diz aqui, 29. E ele respondeu e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Quando ele vê aqui e diz isso: eis que eu te sirvo há tanto tempo, ele tratava o seu pai como patrão, ele não agia como filho. E ele ainda dizia assim: eu nunca transgredi um mandamento teu. Mandamento não está falando aqui de mandamento de Deus, mas de ordens. Ele dizendo: eu nunca desobedeci uma ordem tua. Tudo aquilo que tu mandou fazer, eu faço. Ele não tratava aquele homem como seu pai, era como um patrão, era como um senhor. Ele nunca se sentia filho. Então, ele revela isso. Aí ele diz uma coisa que: nunca me deste um cabrito para alegrar-se com meus amigos. Aí eu pergunto, ele era o mais velho. Ele não precisava de pedir ao seu pai um cabrito para se alegrar com seus amigos. O pai revela que tudo que ele tinha já era dele. Sabe o que acontece em nosso meio? É como eu sempre falo, às vezes existem pessoas que têm a síndrome do lobisomem. Você já viu a história anterior? Que nunca ninguém viu um lobisomem, mas tem um amigo que viu o lobisomem. Rapaz, eu tenho um amigo que ele disse que tem um amigo que viu o lobisomem. Assim é crente. Vê Deus abençoar todo mundo, menos ele. Rapaz, Deus abençoou fulano, olha ali. Rapaz, olha o que Deus fez com fulano, mas não vê o que Deus fez na vida dele. Isso se chama ingratidão. Não observa aquilo que Deus faz na sua vida. Vê bênção na vida de todo mundo na igreja, menos na dele. Deus também te abençoa. É preciso tu ver e olhar que Deus cuida, Deus supre e Deus dá também aquilo que tu precisa. Tu tem tudo. Só que não age como filho. Às vezes como servo, que tem que pedir licença ao pai para alguma coisa. Mas o Deus que é amoroso, que nos cuida como pai, Ele nos dá essa liberdade de pegar aquilo que é dele, para nos influirmos, para nós alegrarmos com isso. Só que o pai aqui revela a ingratidão do filho. Quando ele diz: tu nunca me deste um cabrito. Aí que mostra a ingratidão que ele tinha para com o seu pai. Que se você for olhar, vamos já encerrar. Ele diz assim: disse-lhe, pois, vindo, tu me deste um cabrito para me alegrar. Mas viste, aí outra atitude que ele toma, ele não tem o seu irmão como seu irmão. Ele diz: vindo este, teu filho, e revela como o seu irmão gastou o dinheiro, e venha este teu filho aí, esse teu filho, gastou dinheiro com as meretrizes, com prostituta, com bebida, com droga. A mim, que te sirvo, tu não me deu um cabrito. Mas esse daí, tu manda matar o novilho cevado, o novilho que estava sendo guardado. É aí que o pai, ele disse-lhe, pois tu, diz, filho, 31, tu sempre estás comigo, e todas as coisas são tuas.
Por que é que o pai disse isso para o mais velho? Versículo 12 do capítulo 15, olha o que ele faz. E o mais moço disse: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O pai pegou metade de toda a sua riqueza, dividiu para os 2 filhos, deu metade para cada um, 25% da sua riqueza deu para o mais novo e deu para o mais velho. E quando o pai revela e diz que tudo aquilo que é meu é teu, porque quando o filho sai de casa, ele abre mão de tudo aquilo que ele tinha. Quando o pai morresse, o mais velho iria tomar posse de todas as outras partes que o pai tinha. Toda a outra metade seria do mais velho, porque o mais novo saiu de casa e ele ficaria com 75% da riqueza de seu pai. Mas ele, com a ingratidão, ele fala isso. Ele diz: tu não me deste um cabrito. Isso mostra em que pessoas não querem se alegrar por motivos de, às vezes, de sentimentos que tem, que acha que Deus nunca providencia ou prepara algo para alguém, para nós, para você. Mas sabe de uma coisa? Deus já separou aquilo que Deus tem dado para você. É preciso você realmente tomar posse e saber que aquilo que Deus reservou já pertence a você. Já pertence a você. Mas como esse pai, que é o personagem central dessa parábola, é o pai. Jesus quis dizer, o amor de um pai para com aqueles que se arrependem. E o pai consegue convencer e trazer os 2 filhos juntos. E o pai diz: olha, meu filho. Ele chama o seu filho ingrato de filho. Olha, meu filho. E ele diz: este teu irmão estava perdido. Ele foi achado, estava morto e reviveu. É preciso nós que estamos aqui, eu, seu pai e o seu irmão e você, estarmos juntos e alegrarmos, porque nós estamos aqui restituindo uma família. Deus está aqui restituindo tudo aquilo que você como irmão perdeu, o seu irmão voltou. Devemos alegrarmos e comermos, porque hoje veio realmente o momento de que o teu irmão estava morto e ele reviveu. Sabe de uma coisa, para encerrar? Eu imagino que quando aquele filho sai de casa, os irmãos podem ver, né? O músico sai de casa. Aquele pai esperava já o seu filho desde o dia que ele saiu. E eu imagino que aquele pai, depois que o seu filho mais novo saiu, a porta da sua casa nunca mais foi trancada. Nunca mais ele fechou, na esperança de qualquer hora, pela madrugada, o filho chegar, abrir a porta e entrar. Eu medito quantas das vezes aquele pai chegou do roçado. Ele senta ali à tardinha no alpendre daquela casa, sentado em uma cadeira, olhando ali para a porteira daquela fazenda, esperando a qual momento o seu filho retornar. Quantas das vezes eu imagino aquele pai amanheceu ali, porque dormiu naquela cadeira, sem se dar conta, dormiu toda a noite ali, esperando o seu filho chegar, ali, guardando, vigiando. Ele pode ter dito: olha, não fecha a porteira, não bota tranca na porteira, deixa a luz da porteira ali acesa, porque o meu filho pode voltar a qualquer momento e tem que estar aberto para ele entrar. As luzes têm que estar acesas para clarear o caminho que ele possa entrar, porque ele saiu, mas eu espero e eu tenho certeza que ele vai voltar. Deus sempre tem dado oportunidade para nós que se arrependemos e queremos voltar para a casa do Pai.